boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma missa na nossa vivência para o tempo da Páscoa do Senhor, a semana onde nós iremos ouvir no Evangelho o discurso do Bom Pastor. Podemos chamar a semana inteira do Bom Pastor. Nesta semana nós queremos então nos unir em oração com os membros da nossa comunidade que participa aqui em nossa paróquia, a comunidade Árvore da Cruz, que vai realizar então o Restauro de Vinéia, que já há 7 anos é um momento de louvor e ação de graças a Deus, pedindo pela paz e pela queda cada vez mais dos números de violência no bairro do Divinéia e no mundo inteiro. Então hoje nós damos início, nós abrimos aí na semana do Restauro de Vinéia, que será promovido pela comunidade Árvore da Cruz, que desenvolve seus trabalhos aqui em nossa paróquia. Queridos irmãos, colocamos hoje algumas intenções. Colocamos o nosso irmão William Mendonça de Souza, que faleceu há poucos dias, que Deus o envolva em sua misericórdia. Colocamos também hoje, com alegria, o aniversário da nossa irmã Jeane, que participa de diversas pastorais em nossa comunidade, está aniversariando hoje. Que Deus abençoe, dê saúde e paz. E rezamos também pela saúde de João Augusto do Nascimento e também do nosso querido irmão Lucas Gabriel, conhecido pelo Luquinhas, comunidade, que canta nos ministérios de música, que sofreu um pequeno acidente de moto hoje de manhã e está se recuperando então no hospital. Nós queremos rezar por ele para que dentro em breve possa estar na sua casa e se recuperar bem desse acidente e continuar firme nas suas atividades. Então nosso abraço ao nosso querido Lucas, também ao João Augusto, para que se recuperem prontamente e possam retomar as suas atividades. Essas e outras intenções queremos colocar todas diante do altar do Senhor, o Deus da vida, para que Ele, escutando nossas preces, possa atender os nossos pedidos. Vamos dar início à nossa Santa Missa, meus irmãos, com o coração cheios de fé. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui no amor de Cristo, vamos reconhecer nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar a primeira leitura, a leitura de hoje, feita pela nossa irmã Denise, da comunidade Árvore da Cruz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judeia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope
e ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chameis impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje, meus irmãos, é realizado pela nossa irmã Karina, também da Árvore da Cruz. Minha alma
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona-as e foge, e o lobo ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras que não são deste redil, mas também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, que bom estarmos aqui reunidos escutando essa palavra enriquecedora, não é? Hoje nós ouvimos a continuação do Evangelho de ontem, todo o capítulo 10 do Evangelho segundo João, ele é destinado a este tema do pastoreio, este Jesus que é o bom pastor da nossa vida, que cuida de nós e que mostra a verdadeira diferença entre um bom pastor e um mercenário que não tem preocupação com a vida das ovelhas. Jesus é este pastor que se preocupa, não é? E ele é o primeiro, então, a colocar sua vida em risco para defender as suas ovelhas. Ele diz que é a mesma relação que ele tem com o Pai, não é? Assim como ele conhece o Pai o conhece, ele, como pastor, conhece suas ovelhas e suas ovelhas também o conhecem e reconhecem a sua voz, e ele quer reunir todas as suas ovelhas no seu redil, porque ele tem muitas ovelhas para cuidar, até um dia quando haverá um só rebanho e um só pastor. E isso é bonito, meus irmãos, porque um só rebanho e um só pastor é um sonho, né? Que alguns vão dizer que é uma utopia, porque quanto a gente gosta de brigar por causa das nossas diferenças. E sobretudo quando se fala em religião, parece que pior ainda, não é? O quanto a gente briga para poder dizer esta é certa, esta não é, eu sou mais correto, o outro é menos. E aí, ao invés da gente promover esta unidade que Jesus deseja, a gente às vezes provoca briga, discussão e separação. Que tristeza quando isso acontece, né? Porque independentemente de qual caminho que siga, somos todos ovelhas de Cristo, o bom pastor. E ele sim, um dia ele vai fazer a separação. Mas nós aqui na Terra não devemos viver separados, brigando, discutindo, né? Se entristecendo por causa de diferenças de pensamentos e de ideias. O Senhor é um só, é a Ele que nós servimos e seguimos, né? E vejam, meus irmãos, um dia haverá sim um só rebanho e um só pastor. Porque lá no céu não existe um céu para cada um. Quando a gente chegar lá, não vai ter as placas assim dizendo, ó, quem é assim vem para cá, quem é do outro vai para lá. No céu é um só Deus, unitrino. E um só rebanho. Só entra lá quem fez a vontade de Cristo acontecer nesta terra. Mesmo que não o tenha conhecido, diz o Vaticano II para nós, né? As sementes do reino estão espalhadas por toda a terra. Quem pratica o bem, quem faz a justiça, se porventura não conheceu Jesus, mas realizou o que Jesus ensinou, o Senhor o acolherá em sua misericórdia. E lá já não haverá mais separação, porque haverá um só rebanho.
Se nós brigamos muito e gostamos de viver muito separados, é sinal de que a gente não vai gostar muito do céu, né? Porque no céu não vai ter essa separação. No céu, todos nós vamos ser irmãos uns dos outros. No céu, um só é o nosso Pai, que ama e a quem nós vamos contemplar face a face. Um pouco disso é o que diz a primeira leitura que nós acabamos de escutar, né? No começo da comunidade, quando a comunidade começou a nascer logo depois da ressurreição e ascensão de Jesus, a comunidade tinha uma grande discussão. Por quê? Muitos conheciam o Deus único e verdadeiro e agora tinham abraçado a fé em Jesus, que fala e que prega este Deus único e verdadeiro, que é o Pai. São os judeus. Muitos judeus abraçaram a fé, já conhecem a lei, já conhecem as maravilhas do Senhor, né? Agora, as maravilhas do Senhor estão chegando aos pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não são judeus. Não conhecem o Deus único e verdadeiro, ao contrário, tem vários deuses. É uma outra cultura, uma outra forma de pensar. Não conhece os 10 mandamentos, não conhece a lei de Moisés, não conhece essas realidades, não conhecem a Bíblia, por assim dizer. Mas os discípulos começam a pregar e muitos desses pagãos que tinham diversos deuses começam a entender que o amor desse Jesus é uma coisa tão maravilhosa que eles querem abraçar a vida em Jesus. Não são judeus. Como que vai fazer? Aí começa uma discussão. Alguns pensam assim, não, eu acho que a mensagem não é para eles, é só para nós. Será que é para eles também? Se é para eles, será que eles têm que primeiro virar judeus para depois se tornar cristãos? E aí é uma grande discussão. Porque vocês sabem que no judaísmo existiam muitas normas e muitas leis e muitas coisinhas que precisavam ser observadas. Dentre elas, existe uma lista enorme de animais que são considerados impuros e que não se pode comer, não se pode alimentar-se deles, porque eles são impuros. Hoje, na primeira leitura, nós vemos um relato muito interessante, né? Porque Pedro já é uma pessoa mais de idade e Pedro vivencia todas essas normas, porque sempre, como Jesus, foi judeu, né? Agora, ele teve uma visão. Ele vai para a casa de um pagão, né? E aí ele está lá e ele tem uma visão onde um anjo do Senhor apresenta uma mesa preparada e alguns animais que eram considerados impuros. E aí diz que o anjo do Senhor manda ele matar um animal daqueles e comer. Se cear, né? Cear, fazer a refeição com um daqueles animais. E aí Pedro fala, não, Senhor, nunca coloquei na minha boca um alimento que fosse impuro. E o que o anjo do Senhor respondeu para Pedro? Não chames de impuro aquilo que eu acabei de purificar. O que Deus está dizendo para Pedro? Mate o animal e coma. Não é mais impuro. Pedro, então, fica assim confuso, né? A visão se passa, ele fica confuso, ele não entende direito o que aquilo significa. Mas logo na sequência, aparece um grupo de pagãos. Esse grupo, então, quer ouvir a palavra do Senhor e diz que quando Pedro, então, entra na casa deles, o que acontece? Acontece o Pentecostes dos pagãos. O Espírito Santo vem sobre eles do mesmo jeito que veio sobre os apóstolos e eles ficam cheios da graça e dos dons. E aí Pedro, então, se lembra da palavra de Jesus, né? Da palavra de João Batista, que batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo veio sobre aqueles pagãos, sem exigir deles nada, não exigiu que eles conhecessem nada, simplesmente veio e os batizou. Se o Espírito Santo assim agiu, então é sinal de que nós não devemos mais fazer a separação entre judeus e pagãos. Porque agora todos pertencem a Cristo. E aí diz que todos começam a louvar a Deus, né? E dizem também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva à vida. Jesus é a vida, né? E Ele quer que a sua mensagem chegue a todos os corações. Então a comunidade aos pouquinhos vai entendendo isso e vai se abrindo para abraçar aqueles que antes eram considerados impuros. O Senhor Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz, Ele nos purificou. Desde que a gente abra o nosso coração, não existe coração que vá continuar impuro se encontrar com a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. O Espírito Santo vem sobre nós para nos ensinar o caminho. Tudo que nós já vivemos na vida é aprendizado, é bom, é maravilhoso, né? Mas o Senhor vai nos conduzindo e nos ensinando. Nós não precisamos saber de tudo para seguir Jesus.
Ele vai nos ensinando por meio do Santo Espírito. E isso é uma maravilha, não é? Isso nos faz entender que, de fato, ele é um pastor que veio unir o rebanho. Ele não os quer mais divididos. 2000 anos praticamente se passaram dessa cena do Pentecostes dos pagãos, né? E às vezes hoje nós continuamos, como eu dizia no começo da reflexão, continuamos brigando por peculiaridades, brigando por maneiras de pensar. Não estamos entendendo que Jesus nos quer unidos. Meus irmãos, eu não estou falando do relativismo, né? Nós temos nossa fé, não significa que é para a gente viver de galho em galho, né? Mas o respeito pelo outro. Antes do outro ser da igreja X ou Y ou Z, não importa, ele é nosso irmão. Antes dele ter uma fé diferente da nossa, e às vezes ele nem acreditar no nosso Deus único e verdadeiro, né? Ele pode não acreditar, mas nós cremos, e uma vez que cremos, ele é nosso irmão. Aprender a viver a unidade é necessário, não é? No respeito ao outro. Se o nosso testemunho for grande e a pessoa resolver se converter, é Deus quem age. Se ela não se converter ao que nós queremos, Deus continua agindo. Porque Deus é Pai amoroso de todos. E Jesus é um pastor que conduz todas as ovelhas. Aquelas que ainda não estão no redil vão escutar sua voz. Ele nos diz hoje no evangelho que nós acabamos de escutar, né? E isso é muito bonito e muito profundo. Por isso, meus irmãos, deixemos o bom pastor, aquele que dá a sua vida por suas ovelhas, deixemos ele nos conduzir. Não sejamos mercenários, né? O mercenário é quem faz a distinção. O mercenário, ele só quer as ovelhas bem saudáveis e bem gordas, para poder tirar proveito delas. Se alguma ovelha está doente, se alguma ovelha já não serve, ele descarta. O bom pastor, não. O nosso bom pastor é o contrário, né? Quanto mais doente a ovelha estiver, mais nos braços dele estará, para que ele possa curar as feridas e restabelecer a saúde e a paz nos seus corações. O bom pastor não abandona nenhuma. E o bom pastor não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Ele disse, o Pai entregou essas ovelhas em minhas mãos e eu vou cuidar de cada uma delas. Pastorear é algo muito bonito, né? Que a gente aprenda a viver em nossas pastorais e movimentos, este movimento de Jesus, né? Que se move em direção ao coração das pessoas. Hoje, meus irmãos, a gente está dando abertura na semana do Restaura Divinéia, né? Então, há 7 anos, a comunidade Árvore da Cruz, né? Fundada pelos nossos irmãos Reginaldo e a Denise, sua esposa, né? Ela que já tem um trabalho amplo na nossa comunidade, né? E eles que moram, vivem lá no Divinéia, há 7 anos foram movidos por Deus a iniciar um trabalho em prol da paz e do amor na vida da comunidade, sobretudo no bairro do Divinéia. Quem é daqui da região sabe, né? Que antigamente o Divinéia, ainda hoje temos desafios, né? Mas antigamente era muito difícil, muita violência, muitos problemas, né? Que continuam, mas graças a Deus foram diminuindo. Mas antigamente era algo muito difícil. Reginaldo sempre morou lá, conhece muito bem, né? E tem uma atuação muito bonita na vida daquela comunidade, por morar e por se dedicar ali, né? E há 7 anos, então, a comunidade do Divinéia passava por uma grande crise de violência, né? Violência em decorrência de tantos problemas que acontecem ali, tantos problemas com drogas e tantos elementos, né? E havia, então, um juramento de morte de muitas pessoas. E alguns, então, da comunidade pediram, vamos fazer um momento de oração, pedindo para Deus nos conduzir, nos livrar de tanta violência e de tanto mal. Olha, isso é o pastoreio, né? A gente poder observar as fraquezas do rebanho e a gente poder se unir. Diante da violência, às vezes, o que nós podemos fazer? Não podemos fazer muito, né? Mas se nós rezarmos com fé, meus irmãos, nunca duvidemos do poder da oração, né? A oração é um poderoso remédio contra todo tipo de mal. E aí, então, a comunidade começou, na época, né, com o padre Paulo Afonso, começou, então, a fazer, e aí por 7 anos, né, sempre uma semana de louvor. Então, é uma semana simples, onde se faz louvores, pregações, mas, sobretudo, consagrando o povo de Deus e as famílias, para que Deus as proteja e as livre da violência, do mal, dos poderes do inimigo que se levantam, né, e que ceifa muitas vidas.
E de lá para cá, não é? Muitas coisas boas já foram acontecendo e muito já caiu, diminuiu a violência ali naquela região, não é? E a gente vai continuar rezando para que diminua cada vez mais, né? Para que o evangelho cresça nos corações e que a gente possa promover sempre a vida. Então o Restaura Divinéia tem esse objetivo, né? Da gente pastorear aquele bairro, né? Com a nossa fé, com o nosso amor. A nossa comunidade mais jovem, né? A comunidade mais nova está lá no Divinéia. Já a expressão disso, né? O quanto que antigamente era difícil adentrar ali aqueles ambientes para poder fazer a evangelização acontecer. Mas hoje, graças a Deus, temos nossa Capela São Francisco lá, não é? Domingo passado rezamos, ontem, rezamos lá, não é? Na nossa capela, é a capela mais nova da nossa paróquia, não é? E é a presença da igreja ali naquele núcleo, onde aquelas pessoas cheias de amor e de fé vivem o seu dia a dia, o seu cotidiano, né? Nós queremos ser essa presença firme da igreja. Também a comunidade Árvore da Cruz, né? Essa nova comunidade católica, tem ali a sua sede, ali eles vivenciam a fé e é também o sinal da presença de Cristo, da Igreja Católica ali no bairro, né? Então é algo muito especial, muito importante. Então hoje eu desejo essa bênção especial, né, para a comunidade Árvore da Cruz, que ao longo de toda a semana vai desenvolver esse trabalho de oração, de intercessão. E esse ano de uma maneira online, né? E aí sendo online, sobretudo, a gente acrescenta o nosso Restaura Divinéia, né? E vamos restaurar também todos os nossos bairros. Porque qual é o bairro hoje em dia que não sofre de violência e de tantos problemas, né? Então você, onde você mora também hoje, nesse primeiro dia desse nosso momento de restauração, vamos consagrar toda a nossa paróquia, todos os nossos bairros, nas mãos do Senhor nosso Deus, o bom pastor, para que Ele nos proteja e nos livre da violência, da maldade, não é? E de tantos problemas sociais que nos abatem. E esse ano, de um modo muito especial também, nos livre dessa pandemia e deste vírus que tem ceifado tantas vidas no nosso país e no mundo inteiro. Que o bom pastor das nossas vidas cuide de nós e que nós, que somos boas ovelhas nesse rebanho, possamos cumprir nossa missão, vivendo a comunhão, a fraternidade e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos colocar agora diante do altar do Senhor, junto com o pão e o vinho, o nosso coração e a nossa vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Todos. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Todos. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e unido, sejamos acolhidos por vós, Senhor, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai os meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino do céu se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, dentre os quais lembramos William Mendonça de Souza e todos os queridos irmãos falecidos, todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, meus queridos irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus
nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e o sangue de Jesus, o Cristo, Senhor nosso, que vamos receber no Senhor para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, o vosso corpo, o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, só respondendo a Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, meus irmãos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e salvo. Aproximemo-nos, meus irmãos, de coração do Senhor Jesus, o pão vivo descido do céu, e vamos nesse nosso dia de hoje consagrar nossa vida, nossa família, nossos bairros ao poder de Cristo Jesus, que o seu sangue venha lavar e libertar de toda opressão, de toda violência. Sim, a bênção do Senhor.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, meus irmãos, pelas intenções todas da missa de hoje, né? Aquelas que vocês colocaram nos comentários da missa e também essas que nós colocamos aqui hoje. O nosso irmão William Mendonça de Souza, falecido, acho que há 1 ou 2 dias, né? Nós queremos colocar todos os falecidos diante da misericórdia do Senhor e da proteção de Maria Santíssima. Também nossa querida irmã Giane, parabéns, Deus te abençoe, faz aniversário no dia de hoje, né? E junto dela colocamos todos aqueles que celebram o dom da vida, que Deus os fortaleça sempre, sempre mais. Né? E vamos rezar pela saúde do nosso irmão João Augusto do Nascimento e o nosso querido irmão Lucas Gabriel, né? Então que logo ele se recupere, esteja de volta. Sexta-feira ele cantou na missa de São José, né? Hoje foi trabalhar e acabou sofrendo um pequeno acidente de moto e pelo que consta quebrou o fêmur, né? E aí teve que fazer uma pequena cirurgia, está se recuperando no hospital, no internado. Mas se Deus quiser logo estará em casa, e aí vai ter paciência, né, um pouquinho, porque o fêmur é delicado, vai ficar um pouquinho sem andar, né, mas depois ele vai voltar a todas as atividades dele normal, se Deus quiser. Então, querido Lucas, estamos com ele, né, na oração, para que ele é jovem, rapidinho ele vai se recuperar, se Deus quiser, né, com a nossa oração também, para poder continuar nos ajudando e tocando, né, ele que canta e toca, tão bonito para todos nós, né, que ele continue louvando o Senhor com sua vida, com o seu proceder. Então, rezamos por esses irmãos e por todos que necessitam de saúde, aqueles que estão infectados pelo coronavírus, né? Por todos aqueles que pediram as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, santificai as nossas famílias. Muito bem, meus irmãos, estamos aí no mês mariano, né? Hoje é dia 4, o mês de maio é todo dedicado à Senhora, à Virgem Maria, nossa mãe, né? Então, o pessoal da Árvore da Cruz, eles fazem esses ícones, né? Então, eu tenho esse aqui junto comigo, de Nossa Senhora, nossa querida e amada mãe, e nós queremos, então, agora em unidade, né? Com a comunidade Árvore da Cruz, nós queremos fazer uma oração de consagração, não só a Virgem Maria, mas consagrando os nossos bairros todos, o Divinéia e toda a nossa paróquia, a proteção do Senhor Jesus, de Deus nosso Pai, e também sobre o amparo da nossa querida e amada mãe, a Senhora Virgem Maria, não é? Então nós queremos nos colocar todos diante da grandeza do Senhor. Então eles sempre rezam no Divinéia, não é? Esta oração na Semana do Restauro a Divinéia, esta oração que nós vamos fazer agora. Então eu convido você a estender sua mão em direção do altar do Senhor, não é? Para que a gente possa pedir ao Senhor nosso Deus que venha em nosso auxílio. Acompanhe aí no silêncio do seu coração esta nossa oração de restauração das nossas vidas e das nossas famílias. Senhor Pai eterno, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, derrubamos com o poder do Espírito Santo todas as fortalezas da mentira, engano, vícios, violência, escravidão espiritual, presunção e orgulho que possam estar presentes em nossas vidas. Senhor Pai amoroso, usando a autoridade que nos foi concedida pelo Senhor ressuscitado, vencedor do mal e da morte, derrubamos as barreiras que se levantam contra as nossas vidas e que estão contra o Teu conhecimento e adoração. Senhor Pai justo, em nome de Cristo ressuscitado, único Senhor do universo, nós agora expulsamos de nossas vidas, de nossas famílias, de nossos bairros, de nossa igreja, todas as trevas e influências malignas em todas as áreas do nosso ser.
assim como todo e qualquer domínio de teus inimigos, que teu inimigo possa ter sobre nós. Neste instante, pelo sangue do Senhor Jesus, que está na sua glória, intercedendo por nós, liberta-nos para vivermos reconciliados contigo. Nos converta e, confessando nossos pecados, sejamos doravante teus filhos obedientes. E agradecemos-te por isso, Senhor. Pela autoridade do nome onipotente do Senhor Jesus, nós quebramos todo o poder de Satanás sobre nossas vidas. Clamamos a salvação, a cura e a libertação de todos os males, inseguranças, medo, para que a nossa igreja seja perfeita e o sangue precioso do Senhor Jesus produza em nós os frutos do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos bairros. Convido você agora a colocar o bairro onde você mora, coloca o nome do seu bairro, né? Do Divinéia e todos os bairros da nossa paróquia, da nossa diocese. Por nós, por nossas famílias, por nossa igreja, pela conversão, salvação e libertação do mundo inteiro. Amém. Como estamos no mês mariano, vou convidar você agora a honrarmos a Virgem Maria, não é? Rezando juntos agora uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Restaura-nos e seremos salvos. Repete junto. Restaura-nos e seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom, meus queridos irmãos. Então, assim nós abrimos essa semana de intercessão pelos nossos bairros em busca da paz. Então, todos os dias, a partir de amanhã, nós teremos algumas pregações na página da Árvore da Cruz, na página do Facebook da Árvore da Cruz, né? Você pode clicar lá e participar. Será todos os dias às 9 horas da noite, né? Porque assim a gente participa das missas e depois à noite nós teremos esses momentos de pregação, né? A partir de amanhã, a partir das 9 horas, eles estarão então online fazendo as pregações da semana do Restaura Divinéia. Quinta-feira nós damos início ao nosso curso bíblico, se Deus quiser, tá bom? Então acho que são esses os avisos que nós temos. Hoje, agora após a missa, né, o pessoal lá da Menino Jesus, que cantam, eles cantam as músicas religiosas em ritmo de samba. Vocês já devem ter visto eles cantando em alguns eventos nossos, né? Eles vão fazer uma live agora, devem estar fazendo já, né? Então, quem quiser participar, só procurar aí na página deles, né? E a gente poder participar dessa live. São músicas religiosas no ritmo de samba, né? Esse é alguma coisa o nome do grupo, eu nunca lembro. Mas é o pessoal da Menino Jesus, né? Então a gente vai participando. Quem quiser ficar, procura aí no Facebook a página deles para poder participar desse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré e da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, e até amanhã, se Deus quiser, na nossa missa às 19h30. Uma boa noite, bom descanso a todos.